Então vamos lá, sem muitas delongas. Me chamo João Mingóis, tá? Especialista em comunicação, vendas, network e oratória. E eu trouxe para vocês aqui o treinamento de vendas básico, que é baseado no feijão com arroz e a farofa e a proteína. Ou seja, feijão com arroz, farofa, proteína e uma salada sempre dão certo e eles dão energia para o nosso corpo. A mesma coisa de treinamento de vendas. Existem muitas informações hoje por aí, mas se você repetir isso aqui, se você estudar isso aqui que eu vou te indicar, vai dar e já deu certo. Porque no final, todos esses conhecimentos aqui são pensados e estratégicos para pessoas, para bater nas emoções das pessoas, ou seja, eu e você, para poder se conectar com as pessoas através de uma pergunta, de uma comunicação, porque perceba que toda venda vem de uma comunicação, seja ela um a um, ou seja, no offline ali, você com muitas pessoas não aparece, ou você com o cliente, seja ela no online, no WhatsApp, seja ela no Instagram, tudo é comunicação. Toda foto, todo vídeo, todo story, tudo é comunicação, tá? Então, esse treinamento de venda é baseado no básico, para que você possa pegar esse treinamento e multiplicar esse treinamento, não só com você, mas se você tiver sócios, é bom você distribuir esse treinamento ou ensinar. Se você tiver equipe de venda, se você tiver um suporte, se você tiver parceiros ou terceirizados, é bom ensinar. Eu desejo que você pegue isso, aplique e ensine as pessoas, porque quando você ensina, você aprende duas vezes. Mas se você não for ensinar, compartilhe esse treinamento com outras pessoas, tá? Uma dica essencial para entender melhor as pessoas que melhorou meu relacionamento com minha esposa, melhorou meu relacionamento comigo mesmo. Eu comecei a deixar de me cobrar por algumas coisas. É você ouvir e ler sobre a teoria DISC. Eu vou colocar o link na descrição, o vídeo. Se você nunca ouviu falar, diz que se chama os quatro tipos de personalidades, que é o dominância, influência, estabilidade e conformidade. Geralmente nós temos os quatro, mas temos dois mais fortes e um mais forte do que o segundo. E esses dois mais fortes é que vão prevalecer para o nosso comportamento. Este também, a sabedoria do Eneagrama, tá? São 9 tipos de sabedoria do Eneagrama. Eu vou colocar tudo para vocês na descrição do livro. E os 9 tipos de inteligência, mas os os 5 tipos de traços de personalidade. Eu vou colocar tudo aqui para vocês e como eu vou indicar como é que vai ficar gostoso esse conhecimento. Vocês vão fazer isso como uma atividade, porque senão esse treinamento vai ficar muito grande. Fazendo isso como atividade, qual é que vocês vão tirar? O que que desse conteúdo que vocês assistiram, vocês vão tirar perguntas, criar histórias, criar conteúdos para bater na mente do seu cliente, para alcançar a emoção do seu cliente. Todo esse conteúdo você vai entender. Primeiro você vai se autoanalisar, você vai entender quais são os clientes que têm o perfil parecido com o seu para você conectar mais rápido. Quais são as pessoas, você vai começar a entender melhor sua esposa, seu esposo, seus filhos. Esse estudo aqui do DISC, da sabedoria do Eneagrama, das 9 tipos de inteligência e também dos traços de personalidade vão ajudar você a ter uma visão de mundo muito grande e entender que não são todas as pessoas não são iguais. Temos que ficar em unidade, pensando da mesma forma, porém a gente tem personalidade diferente, a gente tem gostos diferentes, a gente tem jeitos de viver diferentes. Tudo bem, tem que ter um objetivo focado, porém as formas são diferentes, tá? E desse conteúdo você tem que extrair possíveis perguntas não só para os clientes, mas para você mesmo, que me ajudou bastante. Tá no link da descrição aqui, tá aí embaixo, você pode ver. E aí o que eu vou dar dica? Tem vídeo de uma hora e meia aí, principalmente a teoria diz. Você pode tirar um dia como se fosse assistir um documentário ou um vídeo com sua família e assistir. Tirou um dia, anotou atividades, aplicou, depois de 2 dias, depois que você aplicou, depois que você analisou, você assiste o outro, e depois o outro. Em uma semana ainda para você assistir tudo. Ou em 7 dias dá para você assistir os quatro, né? Porque você assiste um, aplica no outro dia, depois no terceiro dia você assiste o outro, enfim. Gatilhos mentais poderosos. Existem gatilhos mentais, ou seja, o que são gatilhos? São âncoras, são ideias que se a gente aplicar através da comunicação, seja ela em foto, seja ela em vídeo, seja ela em áudio, seja ela em ligação, seja ela pessoalmente, vai ativar no cérebro da pessoa um desejo. O primeiro, maior e melhor de todos é o gatilho mental da reciprocidade. Você já ouviu falar na Bíblia, faça aos outros o que vocês querem que façam a vocês mesmos? Ame ao seu Deus de todo o teu coração, ame ao seu próximo como a você mesmo, é a base dos 10 mandamentos. Peça primeiro o que você quer a você, peça primeiro aos outros. Esse é o gatilho da reciprocidade. Quando você já começa a pessoa servindo, e servindo principalmente com amor, por exemplo, a oferta não é só de dinheiro. A melhor oferta é aquela que vem do seu coração, que você dá de melhor. Às vezes sua maior oferta não pode ser do dinheiro naquele dia, mas você doou um conhecimento. Você conectou uma pessoa a uma outra pessoa que
tem difícil acesso, mas você fez aquela seu cliente se conectar com outra pessoa que tem difícil acesso, você tornou fácil acesso ao seu cliente. Ou seja, reciprocidade. Eu aplico muito isso com meus clientes, eu sempre estou doando algo de valor. Eu sempre estou doando algum vídeo que eu tenho aqui no meu YouTube. Esse vídeo mesmo vai estar não listado, ou seja, só vai ter acesso a vocês que eu mandei o link. Vocês, se quiserem, podem copiar e mandar para outras pessoas. Mas quem não quiser, não vai ver no meu YouTube aberto. Essa é uma forma de gatilho mental da reciprocidade. Eu dou de bônus essa aula para clientes que fecham comigo e para outras pessoas que já fecharam. Forma de reciprocidade você tem muitas. Você tem que pensar assim: qual é a forma de gatilho mental da reciprocidade que eu vou viver, tá? Doando às pessoas não só algo físico, tá? Mas eu vou doar a minha energia. Tem uma opção também que ativa muito o gatilho mental da resposta nas pessoas, é você doar algo que elas comam, porque o cérebro é muito seletivo, o cérebro gosta de prazer. Então eu estou sempre doando chocolate, eu estou sempre doando algum doce. Essa estratégia é muito boa, mas você pode analisar qual tipo de doce vai ser benéfico para sua empresa. Gatilho mental da autoridade percebida, ou seja, quando você mostra que sabe o que faz, quando no seu Instagram, no seu WhatsApp tem lá o que você faz, tem depoimento de pessoas, quando você posta depoimento de clientes, quando você tem um Instagram bem trabalhado, quando você tem pessoas falando de você e quando você vai falar com alguém, seja no offline ou no online, você passa autoridade, como eu estou lhe passando aqui. Autoridade percebida, tá? Você não precisa falar, a pessoa só percebeu essa autoridade. Gatilho mental da urgência e da escassez, ou seja, eu faço uma oferta para você e digo que essa oferta só está por tempo limitado e vagas limitadas. Gatilho mental da escassez são as vagas limitadas, poucas pessoas, e da urgência é em relação a tempo. Ou seja, você pode periodicamente criar ofertas para o seu cliente que ele só pode pegar aquela oferta se for aquele mês. Essa é uma ótima forma de você poder vender em alta escala. Mês passado eu vendi 15 serviços a mais porque eu apliquei gatilho mental da reciprocidade, que eu dei bônus a meus clientes, e gatilho mental da escassez da ausência, ou seja, você só vai adquirir esse bônus se você fizer esse mês. E não são todas as vagas, são vagas limitadas. Aproveite, tá? Gatilho mental da prova social, ou seja, é melhor eu falar de mim para você que não conhece, se quiser contratar um comunicador, um palestrante, um empresário, um vendedor, ou alguém falar de mim, rapaz, Jamin ensina bem, Jamin, ele tem uma comunicação massa, Jamin, ele faz realmente a empresa vender mais. Eu creio que se você quiser me contratar, é melhor alguém falar de você, ou seja, por isso que na sua rede social tem que ter gente falando, você tem que volta e meia postar nos stories de depoimento de clientes, você tem que aplicar essa estratégia. Deixa eu lhe contar uma história. Silvio Santos, antes de se tornar, ele já era, né, um bom comunicador, ele só usou a estratégia da comunicação e storytelling para poder intensificar. Quando ele estava vendendo produtos na rua, o que é que ele fazia? Ele, logo de início, quando ele chegava, ele pedia para algumas pessoas comprarem na mão dele de forma estratégica e aquelas pessoas que comprarem falassem alto que gostou do vendedor, gostou do produto. Quando essas pessoas compravam e falavam, outras pessoas automaticamente vinham comprar de verdade, ou seja, gatilho mental da prova social. É melhor ter alguém falando do meu produto e alguém comprando e me divulgando do que eu mesmo, tá? Gatilho mental da exclusividade. Se você é o carro-chefe, se você é a imagem do seu negócio, você não pode estar disponível o tempo todo. Tem horas que eu demoro de responder algumas pessoas, porque é o time mental da exclusividade. Eu não estou disponível o tempo todo, e quando eu estiver disponível, isso vai gerar na pessoa aquele gatilho de eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho com ele. Gatilho mental do storytelling, que é uma aula separada que eu vou explicar para vocês aqui. É uma aula muito importante. E essa aula é a base de tudo, porque se você percebeu, tudo são histórias. Storytelling é contar histórias. Eu estou contando histórias para você aqui e você está se beneficiando. Ou seja, tudo são histórias. Só que eu separei essa aula aqui para você, específica, porque de storytelling você pode tirar muita coisa e pode aplicar essa aula, tá? Tipo de mentalidade correta, o que o foco aumenta. O que é que você vai focar? Muitas empresas fecharam na pandemia, mas teve outras que intensificaram. Ou seja, eu não vou dizer que foi totalmente o problema da pessoa, o problema da pandemia, que não afetou e tal. Mas, se eu focar na solução, meu cérebro é perceptivo, é seletivo, ele vai focar naquilo. E se eu não pensar sozinho, porque nada flui sozinho, esse treinamento eu estou fazendo para abençoar vocês. Se eu não fluir sozinho, pronto. O que eu foco aumente e o cérebro ele é seletivo. O que quer dizer o cérebro é seletivo? Não dá para ficar focando em muitas coisas. Se você quer ter performance, se você quer ter habilidade, você tem que focar em uma coisa naquele momento. Você pode ter vários objetivos, mas primeiro um, depois finalizou um, vai para o outro. Ou seja, se você focar em desenvolver esse treinamento para outras pessoas, em ensinar para outra pessoa, nem que você não tenha funcionário nem sócio, mas que você ensine a outras pessoas. Se você focar em multiplicar esse treinamento e aplicar, você vai ter resultado. Então,
Teve pessoas que, por exemplo, teve fotógrafos que realmente baixaram o faturamento na pandemia. Quando veio a pandemia, eu perguntei o que é que eu posso fazer, Deus, para mudar isso. E aí, pensando e conversando com meus amigos empresários, eles me deram a estratégia de servir outros empresários, porque os empresários estavam precisando de comunicação em fotos e vídeo. E foi daí que encontrei o meu nicho, porque eu vivo isso, que é o nicho do empreendedorismo, eu vivo a dor, eu sei a dor do meu cliente, eu sei a dor de não ter uma comunicação boa, eu sei a dor de não ter conteúdos bons, eu sei o que é você vender mais rápido pela internet, só porque você se disponibiliza a postar disciplinadamente conteúdos, porque por muito tempo eu não tive estúdio, por 4 anos eu não tive estúdio fixo, só pela internet, gente, pela comunicação, pelo boca a boca, porque o que eu foquei aumentou. Ou seja, eu nunca perco, eu aprendo e fico mais forte. Esse é um gatilho muito bom. Quando a gente perde, na verdade, a gente não perde. Ou a gente aprende para ficar mais forte. Então pense nisso, muda o drive. Quanto mais eu pratico, mais eu fico excelente. Ou seja, eu só consigo. Quando eu chego à excelência de uma coisa, aí eu estou apto para transbordar, eu estou apto para ensinar e eu posso ir para outras coisas. E eu ainda adquiro uma habilidade. Ao mesmo tempo, eu posso adquirir outra habilidade porque eu fiquei excelente naquela e ir multiplicando e ensinando. Princípio 10-90. 10% é o que acontece, 90% é o que eu faço com o que acontece, ou seja, o que eu foco aumenta. Pense nisso para a sua vida. O que eu faço com o que acontece. Existiram situações na minha vida dos dois sentidos. Existiram situações na minha vida que me frustraram e daquele momento eu estava com a mente fraca, eu acabei internalizando aquilo, fiquei muito triste, entrei num estado depressivo, pensando muito no que eu perdi. Mas lá na frente, depois que eu aprendi, essas outras pessoas, não essas mesmas, outras pessoas fizeram a mesma coisa comigo. Como eu estava mais forte, ou seja, eu aprendi, eu busquei em Deus, Deus me ensinou através de palavras, de livros, de pessoas, eu já ressignifiquei. Eu entendi que eu estava aprendendo mais rápido, então eu nem passei pelo estágio de tristeza, porque eu entendi e eu nem precisei perdoar a pessoa, porque eu entendi que ela deu o melhor daquilo. Ou seja, eu nunca perco, eu aprendo e fico mais forte. Objeções são boas e faça perguntas abertas. Você precisa fazer perguntas abertas para seus clientes, são perguntas que soltem o coração para gerar conexão. E se você estudar os disques que eu fiz aqui, se você estudar a teoria dos traços de personalidade que eu vou colocar, se você estudar e aplicar a sabedoria do Enneagrama e os 9 tipos de inteligência, com perguntas abertas você vai saber rapidamente o que o seu cliente gosta. Ou seja, se o seu cliente tem uma vida ativa de esporte, você pergunta o que, que você mais gosta de fazer. Aí o seu cliente vai falar, eu gosto muito de área de esporte. Hoje você trabalha com isso, trabalho. Então, dessas perguntas, como nasceu esse gosto na sua vida? O que é que eu posso fazer? Geralmente, quem gosta muito de área de esporte, eles gostam de comprar coisas que vão. Quem está inserido na área de esporte, eles vão gostar de comprar coisas que vão valorizar a imagem deles no esporte. E aí você vai oferecer um produto ou serviço seu que vai valorizar aquilo que ele gosta. Faça perguntas abertas. Na pergunta, você já comeu hoje? Sim. Você está bem hoje? Sim. Perguntas fechadas, pergunta aberta que vai fazer seu cliente soltar o coração. Uma pergunta que eu vou dar a indicação para vocês aqui, que é muito boa, gera conexão com todo mundo. Você se sente feliz? Você está feliz? Você se sente feliz hoje? O que é que te faz feliz hoje? Aí o cliente vai responder. Aí, quando vai responder, você pode aplicar isso no WhatsApp, você pode aplicar isso num vídeo, numa ligação, você pode aplicar isso em um vídeo que você grave e pedir para as pessoas comentarem. Você pode aplicar isso pessoalmente, pode ensinar sua equipe a aplicar. Fazendo perguntas abertas, você se conecta com o seu cliente mais rápido e consegue gerar um ponto de conexão para aplicar os gatilhos mentais. Depois do ponto de conexão, você aplica os gatilhos mentais. Então, essa aula aqui não é para você assistir rápido, é para você fixar, analisar. Finalizou essa aula que eu estou te dando, gente, vocês vão ver, anotar todas as ideias que vieram na mente. Passa meia hora, 40 minutos isolado depois disso aqui e anota todas as ideias que vêm na mente para você aplicar no seu negócio, na sua vida, tá? Conceito de disciplina. Conceito de disciplina. Quais são os seus melhores horários? Cada um tem seus melhores horários de falar com o cliente, de prospectar. Principalmente se você não trabalha numa empresa fixa ou se você, às vezes, é o dono do negócio, não tem que ficar indo lá toda hora. Mas você tem um horário de produção. Por exemplo, eu analisei que meu horário de maior produção de comunicação é de manhã. Então, eu preciso bater minha meta de ligação. Eu bato metas de ligar para cliente, de quebrar objeção, toda a minha energia. Cliente que está com objeção para quebrar, eu preciso perguntar, ligação, videoconferência de manhã até umas 2h30 da tarde. De 3 horas da tarde para lá são atividades mais simples. Não quer dizer que eu não venda, mas eu tenho meu pico de horário, tá? Qual é a meta para bater no dia, na semana e no mês? Você tem que ter uma meta mensal para distinguir essa meta em metas quinzenais, semanais e diárias. Quem se interessou
pelo meu produto e serviço, que se interessou, falou comigo no direct do Instagram, falou comigo no WhatsApp, e eu preciso fazer remarketing. Que hora do meu dia eu vou tirar 2 horas do meu dia para ligar para os meus clientes que 2 horas do meu dia, 1 hora eu vou ligar para cliente para fazer remarketing, para ver quem se interessou e não fechou, e mais 1 hora eu vou ligar para clientes para fazer relacionamento, conversar um pouquinho. E uma vez na semana eu vou tirar para me relacionar com clientes também, para ir lá, para me relacionar. Eu faço isso de vez em quando. Você vê eu postando vídeos de uma empresa que é a RDG, ele é meu amigo, ele é meu cliente, me indica muito. Toda vez que eu vou lá, a gente cria um ponto de conexão. E aí ele acaba me divulgando, me indicando sem querer, porque eu não vou lá para ser divulgado. E eu também com ele. E é bem assim. Ou seja, tem uma vez na semana que você pode tirar para se relacionar com seus clientes mais importantes, tá? Depois disso daqui, você vai analisar e vai criar sua estratégia de vendas, tá? Que é a estratégia de venda? Primeira coisa, pedir indicação a clientes. Vou te contar uma história. Você já ouviu falar no poder? Você já reparou o poder que tem o pedir? Na palavra em Mateus 17 diz: peçam e vocês receberão. Batem, a porta será aberta. Persistam que vocês vão conseguir, porque todo aquele que pede recebe. Você já reparou que várias empresas têm anúncios que elas nem estão divulgando, mas de tanto a gente ver um anúncio daquela empresa, dá vontade de a gente comprar? Você já reparou que aquelas pessoas, aqueles vendedores ambulantes, empreendedores, quando contam uma história, eu empreendo aqui, meu maior motivo é minha família, meus filhos, eu quero montar um negócio, dá mais vontade da gente comprar? Você já reparou que o poder do pedir? Jesus, ele contava uma história para depois causar reflexão, para pedir algo à pessoa depois, ou seja, se você usar a estratégia de criar um texto bem persuasivo, bonito, e você criar um áudio falando, ó, eu tenho ofertas para você, principalmente se seu cliente for empreendedor. Eu quero dar bônus aos seus clientes. Você gosta do meu produto, do meu serviço? Você poderia me indicar? Porque aí eu vou dar bônus a ela e vou dizer que o bônus que ela ou ele ganhou foi por causa de você. Você é minha cliente. Não tem problema, gente. Se você aplicar isso aqui, você tem muito. Eu aplico isso e ganho uma indicação. Se o cliente, por exemplo, teve uma cliente que me indicou 5 clientes. Aqueles clientes, teve dos 5, só 2 fecharam e 3 ficaram lá. Mas os 3 já me conhecem. E os 3, por ver meu Instagram posicionado com aquelas autoridades, eles uma hora vão fechar ou vão me indicar outras pessoas. Porque até para se apresentar, existe também um padrão. Existe uma forma de pedir. Olha só, aí você tem que se conectar. Você pode criar um texto em áudio, eu prefiro em áudio, em ligação, tá? Eu estou aqui, meu nome é tal, tal, sou da empresa e tal, tal, tal. Eu tenho uma cliente chamada, você conhece, sua amiga, e conversando com ela, ela imaginou que você precisasse desse produto ou serviço. E pela indicação dela, você vai ganhar bônus, porque você conhece ela. Seria de seu interesse? Acabou, é muito simples. É educação, tá? Outra estratégia de venda que eu falei com vocês na estante lá no gatilho, tá? No gatilho mental da autoridade de escassez e urgência, é você montar um combo, seja de produtos ou seja de serviços, em um mês específico e dar bônus exclusivo a clientes e você colocar data para acabar aquele bônus, tá? Data para acabar aquele desconto, só naquele mês, tá? Ou só naquela semana, ou só em 15 dias. Isso aqui vai fazer você vender mais. Outro gatilho é oferecer serviços ou produtos complementares, tá? Por exemplo, eu tenho a foto e o vídeo. Só que eu tenho terceirizados que fazem para mim sites, eu tenho terceirizados que fazem para mim tráfego. Eu faço um combo para eles e tem clientes que eu vejo que eles precisam e eu ofereço produtos e serviços complementares. Bem simples isso, gente. Bem simples. Assim você vai vender mais. Outra estratégia é a parceria em harmonia. Você tem clientes, tem pessoas em seu meio que podem ser até clientes e podem ser também outros empreendedores que vendem produtos complementares ao seu. Você pode fazer uma parceria, ou seja, toda vez que aquele empreendedor indicar você, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Na área da fotografia, existem agências que me indicam para clientes. Aí eu falo para eles, ó, o que é que vocês querem? Toda vez que eu indicar clientes a vocês, vocês querem que eu dê desconto a ele pela indicação de vocês? Ou vocês querem que ganhar uma comissão? Aí eu vejo no ganha-ganha, no gatilho mental da reciprocidade. Eles estão sempre me indicando, tá? Outra estratégia é em relação à fotografia de festa. Existe uma empresa de buffet que faz o buffet completo da festa, tá? E aí o que é que acontece? Eles sempre estão me indicando, eu já fechei pacotes maiores de minha fotografia por causa de uma empresa de buffet que eu tenho parceria em harmonia. Eu estou sempre indicando clientes para fecharem buffet completo com eles e eles não querem a comissão, eles querem que eu dê bônus ao cliente deles. E quando eles me indicam clientes bônus aos meus clientes, no caso, que eu indico para eles. E quando eles me indicam clientes deles, eles também querem que eu dê desconto para os clientes deles. E aí fica uma harmonia realmente, porque eu tenho a foto e o vídeo e eles têm o buffet,
eles têm ornamentação e juntos nós formamos uma parceria que dá vendas. Outra coisa é mensagem de relacionamento. Aí outra atividade para você, se você não souber, você vai botar no YouTube como criar lista de transmissão, tá? Muito importante. E como colocar etiqueta no WhatsApp Business. Por quê? Porque volta e meia, uma vez na semana, você vai ligar ou mandar mensagem de relacionamento com o seu cliente para ele estar sempre lembrando de você, tá? Curso de Storytelling e vendas, tá? Tudo são histórias. Você já reparou que eu contei história para você, para exemplificar? Você reparou que a emissora que mais tomou nossa audiência foi a Globo. Era baseada em histórias. Tudo são baseados em histórias, tá? O, perdão, o filme é baseado em história, livro é baseado em história, curso são baseados em histórias daquele autor, daquele professor, vídeos são baseados em histórias, tá? Então você tem que criar seu próprio roteiro e suas próprias histórias. Você pode criar o roteiro e a própria história do seu negócio. Volta e meia você postar a evolução do seu negócio. Volta e meia você pode postar o antes e o depois que o seu cliente teve, antes de você e depois. Aí você tira uma foto do resultado dele, seja em maquiagem, seja em serviços de roupa. Você pode colocar uma foto do seu cliente sem sua roupa e pode colocar a foto do seu cliente com a roupa que você vende. Em tudo, porque isso é contar a história, tá? Crie seu próprio roteiro e crie séries, que é aqui embaixo, tá? Toque no emocional das pessoas através de histórias. Aí eu vou dar um exemplo, que eu dei um exemplo nesse antes de Jesus dos empreendedores. Quando o empreendedor vem contar uma história para mim, porque ele está vendendo por um motivo maior, aquilo gera um gatilho no meu cérebro e eu sinto vontade de comprar e doar até a mais. Jesus contava histórias e causava imagens mentais nas pessoas. Você pode contar histórias através de áudios, ou seja, para exemplificar, uma cliente está querendo comprar e está insegura, tá? Sobre um produto, vamos supor que o produto que você vende é de emagrecimento, vai ajudar ela a emagrecer. E ela está insegura porque ela já comprou e já se quebrou com vários produtos de emagrecimento. Então você vai contar a história, ó. Pense comigo. Sabe aquela pessoa que você conhece aquela pessoa que ela de tanto comprar, de tanto consumir coisas erradas, de não saber com a empresa que ela está lidando, ela ficou frustrada e desistiu do principal objetivo dela? Sabe aquela pessoa que aí você vem, né, com outra história. Sabe aquela outra pessoa que ela mesmo dando errado as coisas para ela, mesmo ela consumindo em empresas erradas, ela persistiu e uma hora ela teve êxito? Pois é, se você continuar com esse tipo de pensamento, possa ser que você não alcance seu objetivo, porque aí você tem que ter autoridade na sua empresa, você tem que dar suporte, você tem que saber que seu produto é bom, que não vai prejudicar ela. Se seu produto for bom, sempre conte história baseada na verdade. Então eu tô lhe dando aqui a garantia de que se você consumir conosco, a gente vai lhe dar tantos dias de garantia, a gente vai lhe dar um suporte, e eu estou lhe garantindo que se você persistir, você vai chegar ao resultado que você quer, e você tem uma reeducação alimentar através desse produto, e você conseguir o que você quer. Só que não desista, porque fracassar não é desanimar. Fracassar não é parar um tempo, fracassar é desistir. Você perceba que quando a gente desiste, acabou. E aí você entra, conta uma história e entra no estado emocional. Você pode gravar isso em vídeo, você pode gravar isso em áudio, você pode fazer isso na ligação pessoalmente, tá? Forma de contar histórias, eu te falei, em vídeo, em áudio, em fotos, em série, em vídeo reels. Contar uma situação para ilustrar e causar reflexão para o cliente que eu te disse agora, para tomar decisão de compra. Não minta e comece mostrando a reflexão que você quer. Lembra da história que eu falei do pedir? Você já parou para reparar o poder que tem o pedir? Ou seja, eu já comecei a minha história falando do benefício. Aí eu conto a história e no final eu reforço o benefício. E finalize fixando a reflexão. Exemplo, o poder do pedir, tá? Essa aula é muito importante e você pode utilizar esse curso de Storytelling para tudo. Com certeza, quando você contar uma história para o cliente, isso vai gerar imagens mentais e você vai conseguir vender, porque você vai estar aplicando a estratégia dos gatilhos mentais, tá? Crie séries, você pode criar uma série de vídeos onde você vai quebrar as objeções do seu cliente contando histórias. Por exemplo, será que isso é bom para mim? Será que isso não é fraude? É caro? Mapeie as principais objeções e dúvidas do seu cliente e crie uma série de vídeos contando histórias. Você pode postar no Reels, você pode mandar no WhatsApp, você pode fazer tudo, tá? E é uma estratégia online aqui, viu? Que eu estou dando agora, gente. Indispensável você estudar e aplicar já, tá? Que geralmente é 1 hora de estudo para 24 horas de aplicação. Aqui vão dar meia hora de estudo, meia hora de treinamento, tá? Que você vai tirar agora seus próximos 40 minutos para aplicar
pegar as ideias que fluíram com você, anotar em seu negócio, você vai aplicar amanhã. Hoje você vai começar a aplicar, só vai finalizar a aplicação amanhã, a partir das... Eu estou gravando esse vídeo meio-dia, não sei que hora você está vendo. Você vai parar de aplicar só amanhã, a partir desse horário, para depois você ver os vídeos que eu te indiquei lá no início. Porque você tem que aplicar, você tem que ensinar, você tem que criar ideias, você tem que ter pelo menos 1% de resultado. Nem que seja o pedir indicação para seu cliente e contar uma história, tá? Ter seus próprios resultados para você, por exemplo, existe a crença negativa, a positiva e o fato. Tem como eu ir para o fato sem passar nem pela negativa nem pela positiva. Eu estou na crença negativa, ou seja, não dá certo, será que é para mim e tal? A crença positiva é quando eu ando com pessoas que têm resultado que eu quero ter, aí já crença positiva. Então, quando eu começo a ver vídeos que me animam, quando eu reprogramo alguma coisa na minha mente, quando eu troco significado. Ou seja, para mim antes aquilo não era possível, agora é possível. Para qualquer coisa, para esporte, para malhar, para uma cirurgia, para relacionamento, para tudo. E o fato é quando você tem resultado. Quando você tem resultado, não tem como desver, você teve o resultado você mesmo. Então, quando você passar logo da crença negativa, nem precisa passar pela positiva. Eu já fui um cara muito positivo, isso me ajudou só no emocional e a bater resultados. Mas teve um tempo que eu fui só positivo e não batia resultado nenhum. Ou seja, eu não passava do positivo, mas não mudava meu resultado. Quando eu comecei a focar em resultado e andar com pessoas, a melhor coisa é você andar com pessoas que têm um resultado que você quer ter na vida. Ou seja, se você quer ter um relacionamento melhor, busque conselhos de pessoas que já têm um relacionamento melhor. Se você quer ter uma saúde melhor, busque andar. São 5 níveis de pessoas. Busque andar com pessoas que têm uma saúde, que desenvolvem, que malham melhor. Não precisa muita pessoa, não. Uma ou duas já tá bom. Conversar, malhar junto. Se você quer ter um resultado de venda melhor, busque andar com pessoas que têm uma empresa que tem um faturamento de venda melhor. Ou buscar, pelo menos, pague uma mentoria, não sei. Se você quer ter qualquer coisa, busque andar e caminhar ou pagar ou servir pessoas que têm resultado com o que você quer ter, tá? Você tem que ensinar isso aqui para alguém. Se você não tiver sócio nem equipe, é preciso você ter, porque nem tudo está na caixa dos nossos peitos. Mas você precisa ensinar nem para, sei lá, qualquer pessoa que queira, tá? Porque quem não quiser, você vai gastar muita energia. Separar quantas horas por dia e qual dia da semana que vai aplicar as estratégias e repetir essa aula se for necessário, tá? Finalizei aqui, forte abraço para você. É direto, meia hora de treinamento para 1 hora para 24 horas de prática. Pratique aí que você vai ter muito resultado.